deixa de gritar para aumentar a tua mágoa, pois sou clube do remo até debaixo d'água. Quanta alegria que canto de norte a sul, até Deus pra ser remista pintou o céu todinho azul. Fala galera, boa noite. Aqui é o Wesley Marques na área, aqui no canal Remista 1905. Por que remista? Porque eu sou remista, cara. Em 1905 porque o nome de fundação do Remo. Pois é galera, estamos aqui para gravar nosso primeiro vídeo pro canal. Sempre tive essa vontade desde 2020, da época da pandemia, queria criar um canal no YouTube para gravar vídeos, mas infelizmente eu deixei isso meio de lado. Só que hoje esses dias está batendo uma vontade, agora eu falo do Remo depois do acesso e tal. E antes que todo mundo que vire remista, né, que vire moda ser remista, quero mostrar que eu sou remista raiz. Olha que é remista raiz, que eu não é Nutella não. Mas enfim, se tirar do remista não tem preconceito algum, mas tem gente que fala, não tem remista só agora. E antes que me perguntem, o pessoal vai olhar meu olho roxo, olha, eu não apanhei não, viu? Que foi um acidente e tal, aqui com o rosto meio torto, que tá fraturado aqui, enfim. Antes que me perguntem, o olho roxo aqui não foi porrada não, viu? Não é briga de torcida nem nada. Foi um acidente. Pois é galera, nesse primeiro vídeo eu não queria contar a história do Remo em si, mas sim a minha história com o clube do Remo. Onde começou essa paixão, esse amor por este clube maravilhoso. Eu queria contar como é que foi o meu primeiro contato com o clube do Remo. Bom, tudo começou eu com apenas 5 anos de idade. Olha aí, ó, esse sou eu com 5 anos de idade. Esse é o dia do meu aniversário, 8 de abril de 2005. Eu tirando foto com a camisa, com o manto sagrado. Essa é a minha primeira camisa do clube do Remo. Minha primeira não. A minha primeira camisa do clube do Remo foi quando eu era recém-nascido. Minha primeira camisa do clube do Remo, olha aí, ó. Essa camisa aí que minha mãe me deu. Enfim, com 5 anos de idade eu tive meu primeiro contato assim com o time, com o meu clube amado do coração. Com 5 anos de idade, em 2005, meu pai me levou pro estádio a primeira vez. Junto com os meus tios, que revezavam com ele me carregar naquela euforia da torcida, aquela emoção. Eles carregavam, né, o pequeno e tal, para não ser esmagado pela multidão, e revezavam colocando eu no ombro, carregando no colo. E enfim, eu lembro de eu entrando no estádio. Claro que eu não lembro de muita coisa, eu tinha apenas 5 anos de idade, mas eu lembro daquele revezamento que tinha para colocar no ombro com o tio Elias e o tio Lolo. Estava ele, o papai, o tio Elias, o tio Lolo e o papai. Eles 3, se eu não me engano. Só lembro deles 3, não sei se chama a gente, mas eu lembro muito deles. E meu pai me levou pro estádio. Cara, a primeira vez a gente nunca esquece, a gente não esquece realmente. Foi uma emoção. Tipo, quando eu lembro assim, pequeno, tá entrando no estádio, aquela euforia. Eu disse, meu Deus, é a partir daí que eu virei remista de coração. Enfim, aí logo depois, uns anos depois, a gente foi embora de Belém. A gente veio embora, veio pra cá, pra Concórdia, onde eu moro, Concórdia do Pará. E nesse intervalo de tempo, a gente não ia muito pro estádio, né? A gente na verdade não ia. Eu fui voltar ao estádio 10 anos depois, entendeu? Eu fui algumas vezes com o papai, além dessa primeira vez. Mas só que 10 anos depois que eu fui voltar a ir pro estádio. Em 2015. No Remo e Cuiabá, pela Copa Verde. Isso, pela Copa Verde. 10 anos depois. Mas, enfim, a gente ouvia nos rádios. Durante esses anos eu era mesmo um torcedor fanático de rádio. O papai ouvia desde criança. Não tinha, como a gente morava no interior, a gente não morava na cidade de Concórdia, a gente morava no interior, lá no Genipala, né? E a gente ouvia no rádio, lá com meu avô, meus tios, a gente ouvia melhor iluminação aqui, a gente ouvia os jogos, entendeu? E eu sempre, aquele tempo que a gente ficou sem divisão, foi cruel, mas só que eu não entendia muito. Aí meu primo, às vezes, vinha passar as férias e falava assim, o Remo tá de férias, Eu ficava, por que tá de férias? É o Natan, o nome dele, já é pra jogo, já, de novo.
tava... Rapaz, por que não tá de férias, né? Que aquele dia ele tava sem divisão, cara. Tu é doido. Aí quando eu fui passar a entender e tal, aí teve uma época que eu chorei, que cometi um erro de querer ver a Paysandu. Meu pai, não fala isso, né? Não, vou ver a Paysandu que o Remo tá só perdendo, mas graças a Deus não virei, graças a Deus não virei Paysandu. E continuei torcendo pelo Remo, torcendo pela rádio. Quando foi em 2015, papai, bora pro jogo, final da Copa Verde. Foi o primeiro jogo da Copa Verde, Remo 4-1. Cara, voltar no estádio foi uma emoção sem tamanho. Até hoje, não sei o que aconteceu, que eu perdi as fotos. Tudinho assim, eu tirei tanta foto, mas perdi as fotos. Só tem uma foto do meu pai no estádio. Olha essa foto aí, da Copa Verde 2015. Meu pai sem camisa aí, tal. Pois é. Aí, a gente pegou, aconteceu aquilo, né? 4-1 aqui em casa, 5-1 fora, chorei demais, chorei muito. 15 anos de idade eu tinha. E fomos indo, né? Jogamos, aconteceu o Cuiabaço, né, que fala. Mas graças a Deus esse ano o Cuiabá ajudou a gente, né? Graças ao Cuiabá, entendeu? E a nós, né, claro, que a gente ganhou o jogo, estamos na Série A. E foi indo. Aí, no 2017, em 2016 eu fui pro meu primeiro repar. Meu primeiro repar eu lembro até hoje. O primeiro repar foi eu e meu tio. Eu e meu tio Lolo fomos pro meu primeiro repar. Olha aqui, ó, essa foto não. Esse é o meu primeiro repar. Eu tinha 16 a 17 anos de idade. Eu tinha rapaz, daí eu não parei mais, cara. Mano, com 13 anos, quando eu tinha pra Belém, eu disse, tem que aprender ainda em Belém. Eu quero vir pro jogo do Remo. Aí eu fui com meu pai, né, com 15 anos, mas desde os 13 anos eu já comecei a querer andar sozinho em Belém e tal. Aprendi com a minha prima, com meus primos. Enfim, comecei. Mano, quando eu completei 17 anos de mãe, já posso viajar só, já é 16 para 17 anos. Rapaz, eu comecei a ir de Concordes aqui, eu moro, pra Belém pra assistir o jogo do Remo. Cara, eu não parei mais. Comecei ir pra jogo, mano, já perdi as contas de quantos jogos eu fui, entendeu? Até hoje eu coleciono ingressos, aqui, guardo os ingressos, que não tenho todos, mas tenho um bocado, entendeu? Alguns se perde, jogo fora, aí vários ingressos de Remo, vários. Já tem mais aqui na caixa aqui, só pra mostrar pra vocês. Só que eu perdi, tinha muito que a gente não começa a guardar os ingressos dos jogos e jogava fora. É que eu fui entender que, sério, colecionar isso, cara. Aí depois dos ingressos comecei a colecionar camisas. Aí as camisas aí são uma mais linda que a outra. No entanto, é que essa aqui nem tá na foto, que é a mais nova. E comecei a colecionar camisas, porque minha história com o Remo vem de família, cara. É de pai para filho, de filho para pai. O meu filho vai ser remista, se Deus quiser. Se Deus tiver filho, se Deus quiser eu vou ter, claro. Minha mulher, né? Vai ser remista. Que nem assim como meu pai me ensinou a ser remista, eu vou ensinar meu filho a ser remista. E também minhas principais inspirações para ser remista é meu pai e o meu tio, que não se encontra mais aqui com a gente, meu tio Naldo. Tá aí a foto dele. Esse cara é um remista fanático, remista que levou minha mãe para o estádio, que ensinou os filhos a ser remista, todos os filhos são remistas, que foi enterrado usando a camisa do Remo. Com a camisa do Remo era o sonho dele. O túmulo dele é o escudo do Clube do Remo. Pintamos o escudo do Clube do Remo no túmulo dele. Ele é um remista nato, entendeu? Um remista mesmo raiz. E que infelizmente não pôde estar aqui para ver essa alegria do Remo na Série A. Um dia ele ia falar assim, meu filho, eu acho que a gente nunca mais vai ver o Remo na Série A, porque infelizmente foi na época que o Remo tava no caos, mas, enfim, no fundo do poço, porque só entra ladrão. Eu disse, não, tio, um dia vai ter um cara bom que vai ajudar o Remo a subir, e graças a Deus esse dia aconteceu. E estou aqui, toda vez que eu vou no estádio eu lembro dele, toda a vitória do Remo, todo jogo do Remo eu lembro dele. A primeira pessoa que a primeira foi meu pai, que eu abracei e chorei com meu pai.
chorei ajoelhado, abraçado com ele, com a vitória do Remo, quando teve acesso à Série A. Mas lembrei muito do meu tio. Meu tio era muito remista, muito apaixonado pelo clube do Remo, assim como eu sou, assim como meu pai é, assim como minha família é. Até que meu pai fala que eu sou mais remista, mais fanático do que ele, entendeu? Aí teve um dia que eu fiz essa tatuagem aí, ó, que vai aparecer pra vocês, na coxa aqui, o ano de fundação do Remo. Aí meu pai me brigou porque eu fazer tatuagem de time, tomar mais o Remo do que eu. Eu disse, pai, o senhor que me ensinou a ser remista. O senhor quer que eu deixe de ser remista? A pessoa que me ensinou, né? Não tem nada que eu reclamar. Então, meu pai sempre foi de contar a história do clube do Remo. Meu pai, ele sempre foi de falar das vitórias, de toda a trajetória dos títulos, de toda a história do clube do Remo. Eu acho que foi aí que eu fui aprendendo, entendeu? Tipo, eu falo, eu sou remista e não sou só remista de só torço por torcer, não. Eu estudei a história do clube, cara. Eu vou contar aqui, se Deus quiser, eu vou trazer mais vídeos pra cá, contando a história do clube. Mas eu só queria deixar pra vocês a minha paixão por esse time, contar um pouco da minha vivência, entendeu? Que foram várias vitórias, entendeu? Meu aniversário de 18 anos, eu acho que é o segundo jogo que mais marca na minha memória, que foi um dia que o Remo conquistou o Campeonato Paraense. Meu aniversário de 18 anos, 8 de abril de 2018, eu lembro como se fosse ontem. Eu fui sozinho pro estádio, entendeu? Fui sozinho. E o Remo foi campeão, foi o maior presente, sim, de 18 anos, é doido, foi emocionante demais, sair, enfim, aquela comemoração, aquela coisa toda. Rapaz, acho que é um dos melhores jogos. Também um dos melhores jogos que eu fui também, tá no top 3, claro, o primeiro eu com meu pai, o primeiro jogo que eu fui na minha vida, né, estádio no Mangueirão lotado. Aí esse é o top 1. Top 2 é esse de 18 anos, que foi uma coisa sem igual. E o terceiro é Remo e Corinthians, que eu já tava com a minha namorada, tava começando a namorar. A gente ganhou do Corinthians aqui de 2-0, infelizmente esperando os pênaltis na volta pra Copa do Brasil. Foi um jogo também que marcou muito pra mim. Eu tava já com a minha atual, que é minha esposa agora. E a gente estava se conhecendo, foi o nosso primeiro lugar que a gente saiu, foi nosso primeiro date, falei, bora pro jogo. A gente não tava nem namorando, na verdade, a gente tava se conhecendo. Peguei e chamei ela pra ir pro jogo. Se ela não era remista, ela virou remista na hora. Enfim, e também, e essa paixão, cara, vai passando de geração pra geração. Tipo, a minha irmã é muito remista, meu outro irmão também mas a minha irmã caçula é mais remista ainda. Minha irmã, ensinei pra ela todas as músicas do Remo, todas as músicas ela sabe do Remo. Se ela não sabe agora, que ela não lembra mais, mas desde os 3 anos de idade eu boto vídeo do Remo, música do Remo, pra ela ouvir o hino do Remo, ela sabe todinho. Sabe de qual é salteada, ela tem apenas 8 anos de idade. Ela cobra pra gente levar ela no estádio, infelizmente a gente não levou, a gente tem que levar ela pro estádio, entendeu? Mas ela também é uma remista mirim fanática, que torce mesmo pelo clube. E assim, cara, voltando a falar sobre meu tio, ele foi, mas ele tinha muitas lembranças, ó. Então que ele fazia escudos do Remo, aqui ó, fazia escudos do Remo, tem mais aqui ó, lembranças que ele deixou pra nós. Ele fazia uma coisa mais bonita que a outra do Remo, pintava o escudo do Remo de olho fechado. Meu tio era um grande artista. Infelizmente nos deixou. Mas estamos aí levando a paixão dele, que ele gostava de fazer, torcer, entendeu? E é isso, cara. Estamos aí, estamos agora na Série A, graças a Deus. E vamos pra cima, entendeu? Um clube que, meu Deus, chorei muito com acesso à Série A. Chorei muito com acesso à Série B. Tem várias pessoas que falam, caramba, também está muito fanático. Tem gente que fala, tu só veste Remo, caramba. Não, porque, cara, é difícil de explicar, entendeu? Só quem vive sabe.
Tipo, eu vi vários vídeos de várias pessoas, assim, que não pôde estar com seu pai nesse momento do acesso, entendeu? Infelizmente os pais faleceram. E lembrando, tem como descer do céu aí pra comemorar o acesso comigo e tudo mais. E, tipo, quando eu vi esses vídeos, só de eu pensar que eu tô com meu pai, o primeiro cara que me levou pro estádio, o pai que me levou pra assistir o jogo, que fez eu ter essa emoção de torcer pelo clube do Remo. É muito gratificante, entendeu? De estar com ele do meu lado, na hora do acesso ter abraçado ele, entendeu? Ser emocionado junto com ele, cara, não tem preço, entendeu? E é isso, tamo aí, vamos torcer pelo clube do Remo, entendeu? Se esse clube merece, a torcida merece, que a torcida levantou o Remo, entendeu? E é isso, eu quero trazer mais vídeo pro canal contando a história do Remo, contando o que eu sei, entendeu? Não sei tudo, mas eu aprendi bastante. Vai falar, eu tô assistindo coisa do Remo porque eu gosto, né? Eu gosto de aprender sobre. Enfim, cada dia mais sobre o clube. Eu gosto de torcer, cara. O time que eu torço, eu gosto de saber a história. Nem só dos meus times, eu sei a história, sei a história de vários outros times assim, do Brasil. Eu gosto de saber a história. Imagine no meu clube do coração, como é que eu não vou saber? E por falar em torcida, quero deixar um abraço aqui pra torcida da minha cidade, Azulinos Concordienses. Eu queria deixar um abraço para todos vocês. Um abraço aí pro Thiago, pro Meirô, pro Ezequiel, pro Miguel Motos, Perereca, pra toda a torcida do Clube do Remo aí, pro Márcio, pra toda a galera aí que vai, que tem muita gente aí que é fanática aí pelo Remo aqui na cidade, que vai pros jogos, que comparece, entendeu? Quero deixar um abraço para todos vocês. É isso, galera. Obrigado, entendeu? Uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, fique com Deus, obrigado. Revista 1905, se inscreva no canal. Valeu!